Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rogério Coimbra e vamos para mais uma aula de produção e tecnologia de sementes. Hoje nós vamos falar sobre o peso de 1000 sementes. Sim, o peso de 1000 sementes ele indica a massa de uma porção que corresponde a 1000 sementes. Simples, é simples assim, mas ele tem uma importância muito grande. E essa importância é que, através do peso de 1000 sementes, de um lote ou de uma amostra de sementes, nós podemos identificar alguns fatores importantes, principalmente na implantação da cultura ou na classificação dos lotes quanto à qualidade. O peso de 1000 sementes ele nos auxilia no cálculo do número de sementes que serão utilizadas na área. Assim, eu posso determinar o volume a ser encaminhado para o produtor ou determinar a quantidade de sementes que eu preciso por hectare para atingir a população desejada. Segundo, eu consigo saber qual que é o número de sementes que tem num saco de 20, 40 quilos ou que seja num bag de 900, 1000 ou 1200 quilos. Ele também me permite definir as diferenças entre lotes de uma mesma peneira através do peso ou da massa de 1000 sementes. Ainda em termos de qualidade das sementes, o peso de 1000 sementes ele me dá uma ideia da maturidade daquele lote. Através dos históricos de estudos e pesquisas, se tem uma base já do PMS do material que está sendo trabalhado. Ele também me dá uma ideia se as sementes apresentam uma boa sanidade e se as plantas que deram origem àquelas sementes também eram plantas sadias. Sendo assim, desde que sejam sementes de uma mesma variedade, eu consigo diferenciar sua qualidade através do peso de 1000 sementes. Quais são os equipamentos necessários para que a gente possa calcular o PMS de forma adequada? Primeiro, eu preciso de uma balança analítica. Segundo, eu preciso de um contador de sementes. Pode ser um contador manual ou pode ser um contador eletrônico automatizado. E por fim, eu preciso de bandejas para dispor essas sementes e copos plásticos para realizar a pesagem. Como que é feito o procedimento de separação dessas sementes para que elas possam ser pesadas? Primeiramente, nós temos que lembrar que as sementes que serão utilizadas na determinação do PMS são as sementes oriundas da amostra de trabalho que vem da análise de pureza. Caso você não saiba ou queira saber como que se determina a pureza de um lote de sementes, dá uma olhada no card aqui em cima. Então, de posse das chamadas sementes puras, nós podemos calcular o PMS através de dois métodos. O primeiro é pesando-se e contando toda a amostra de sementes puras. O segundo, que é o mais usual e o mais recomendado, é o teste em que se utiliza 8 repetições de 100 sementes pesadas separadamente. Nós devemos lembrar que o teor de água da semente ele é fator fundamental para a determinação do PMS. Caso esse peso seja calculado com teor de água diferente de 13%, ao final deve-se corrigir o valor. Seguindo então para o procedimento da determinação do PMS, nós vamos pesar ou a amostra inteira ou separadamente as 8 repetições. Lembrando que, ao se pesar essas amostras, nós devemos levar em consideração o quadro 2.1 da regra para análise de sementes. Ele determina o quê? O número de casas decimais exigidas para amostra de trabalho ou subamostras e para cada um dos seus componentes. Lembrando que o peso da amostra abaixo de 1 grama, eu devo trabalhar com 4 casas decimais após a vírgula. O peso da amostra entre 1 grama e 10 gramas, eu devo trabalhar com 3 casas decimais. Entre 10 e 99,99 gramas, 2 casas decimais. E o exemplo que nós vamos dar a seguir, que é o caso da soja, entre 100 e 999,9 gramas, eu trabalho com 1 casa decimal. Lembrando que a soja, a amostra de trabalho para a determinação das sementes puras é de 500 gramas, então fica nesse intervalo. E para amostras de trabalho acima de 1000 gramas, eu não preciso colocar nenhum número após a vírgula. Sendo assim, na primeira opção, onde nós utilizaremos toda a amostra para ser pesada e contada, toda essa amostra de trabalho deve passar pelo processo de pesagem. Após isso, deve-se contar o número total de sementes dentro desse peso. Com a posse desses dois dados, é simples o cálculo. Basta-se multiplicar o peso da amostra por 1000 e dividir pelo número total de sementes dessa amostra de trabalho, porção sementes puras.
Entretanto, o mais usual é nós utilizarmos 8 repetições de 100 sementes. Para isso, eu tomo essas 8 repetições, determino o seu peso e faço os procedimentos de cálculo. Eu devo calcular a variância, a partir da raiz da variância eu obtenho o desvio padrão, dividindo o desvio padrão pela média eu obtenho o coeficiente de variação, sendo que, para sementes de grandes culturas, o coeficiente de variação não pode ultrapassar 4%. Caso, após a pesagem dessas 8 amostras e a realização dos cálculos, esse coeficiente de variação dê acima de 4%, eu devo tomar mais 8 amostras e trabalhar agora com 16 amostras de 100 sementes, como nós vamos ver no slide a seguir. Caso esse primeiro cálculo dê um coeficiente de variação abaixo de 4%, basta tirar a média dessas 8 amostras, multiplicar por 10 para obter o PMS. Vamos a um exemplo prático agora. Nesse exemplo, então, nós vamos trabalhar com a soja, lembrando que a sua amostra de trabalho deve ter 500 gramas. Assim, nós devemos tomar 8 repetições de 100 sementes. Após pesar essas 8 repetições, nós calculamos o desvio padrão, a média e o coeficiente de variação. Nesse exemplo, o coeficiente de variação deu 5,8, ou seja, maior do que 4. Então, nós devemos sim tomar mais 8 amostras de 100 sementes, nosso N agora será de 16. Eu refaço os cálculos de desvio padrão e média, lembrando que, após refazer esses cálculos, eu devo obedecer a seguinte orientação: descartar os valores que são divergentes da média acrescida de 2 vezes o desvio padrão, ou seja, eu devo descartar valores superiores a 16,95 gramas, a média mais 2 vezes o desvio padrão, e valores inferiores a 12,27 gramas, ou seja, a média menos 2 vezes o desvio padrão. Sendo assim, nós devemos descartar as repetições número 11 e a repetição número 15. A número 11 está extrapolando o valor máximo das repetições e a número 15 está extrapolando o valor mínimo das repetições. Dessa forma, o nosso N passa a ser igual a 14 e a nova média passa a ser 14,60 gramas. Com essa nova média em mãos, basta multiplicar o valor da média por 10 e nós obtemos o valor do PMS. Lembrando que esse PMS deve constar para um teor de água das sementes de 13%. Caso contrário, eu devo fazer os cálculos para sua correção. É isso aí, pessoal. Esse é o método recomendado pelas regras de análise de sementes para determinação do PMS. Se você está gostando do conteúdo desse canal, tem acompanhado junto com a safra as dicas que nós estamos dando, lembre de clicar aqui embaixo e assinar o canal e ativar o sininho para que você seja notificado a cada vídeo novo postado. Muito bem, pessoal, finalizamos assim essa aula sobre determinação do peso de 1000 sementes. Nos vemos na próxima, até mais!